A Frente Parlamentar da Agropecuária atuou intensamente para que a proposta não prejudicasse o agro. Para falar sobre o resultado da votação de ontem, nós vamos conversar com o vice-presidente da FPA, deputado Arnaldo Jardim, que trabalhou igual um monstro, um cavalo, vamos dizer assim, para a aprovação da reforma. Arnaldo, boa tarde, bem-vindo, parabéns. Saiu como a gente imaginava? Valteiro, querido, todos do AgroMais, valeu a pena, viu? Foi realmente um esforço meu, de toda a diretoria da FPA, do conjunto de parlamentares comprometidos com o agro, mas valeu a pena. Vamos lembrar, Valteiro, porque quando a gente comemora alguns fatos, muitas vezes nós esquecemos do enredo. E o enredo era o seguinte: começou a reforma tributária e todo mundo olhando para o agro e dizendo o seguinte: o agro é subtaxado. O agro vai ter que pagar a conta desse ajuste tributário que o país está precisando. E nós olhávamos isso e falávamos: vocês estão enganados, o agro não é só o ato de plantar e colher e de criar, o agro antes tem toda a cadeia de insumos que tornam possível a sua produção, o agro tem depois uma cadeia longa de consequências a partir daquilo que são os nossos produtos. Portanto, vejam a tributação como um todo. Depois disso, nós dizíamos, e não vão querer matar a galinha dos ovos de ouro, que é o setor que está fazendo diferença para a economia do país. Passado esse período, eu acho que eu posso dizer, e nós podemos constatar, que nós conseguimos demonstrar isso. Primeiro, o agro tem a alíquota reduzida. Como vocês aí nesse quadro que apresentaram, antes da fala do ministro, está muito bem feito. Essa alíquota vai atender os setores da saúde e da educação, que são dois setores que têm um sentido social pela população, e o único setor econômico que vai ter essa tarifa reduzida é o nosso setor, o setor do agro, né? Nós tínhamos trabalhado por isso, veio uma proposta inicial de 50%, e nós, na última hora, conseguimos endurecer isso, no bom sentido, reiterar nossos argumentos, e isso diminuiu para 40%, ou seja, um desconto de 60% em relação à tarifa que será referência do IVA, do futuro tributo que vai ser constituído. Além disso, nós trabalhamos e conseguimos, de uma forma muito importante, fazer valer exatamente toda a questão referente à nossa cesta básica. Nós enfrentamos uma narrativa de quem não queria a reforma tributária, que argumentou muito que ela encareceria os produtos, que haveria, tanto do ponto de vista da população, uma situação muito ruim de elevação de preço, como isso significaria diminuir também o nosso mercado para os nossos produtos. E isso também nós conseguimos contornar. A alíquota da cesta básica será zero. Em alguns estados, alguns produtos têm alíquota zero, mas mesmo aqueles que constituem a cesta básica, na grande maioria, tem uma alíquota de 6%, 7%. Então, nós reduzimos a alíquota para zero, a alíquota da cesta básica. E o terceiro ponto, destacado por vocês, mas me permito frisar, que a tributação só incidirá para aqueles, pessoa física ou pessoa jurídica, cuja renda exceda 3.600.000 por ano. Só aqueles que, acima dessa renda, é que serão tributados. E até essa renda, 3.600.000, nós temos aí 98% dos nossos produtores rurais. Portanto, são pontos muito importantes, ao lado de outros, que nós conseguimos negociar, ou seja, preservar e garantir que o agro fosse respeitado. Arnaldo, eu vou convidar você para assistir comigo a análise da Samanta Pineda, que é a nossa diretora aqui do AgroMais, é também especialista em agro. Ela acompanhou ontem até tarde a votação e traz a seguinte análise.
Muito se fala em reforma tributária. A gente sabe que as organizações, as empresas e até as pessoas que trabalham têm uma estrutura gigantesca para conseguir manter as declarações em dia. Paga-se DARF de tudo, é muito imposto, é super complexo, então esse esforço concentrado deu certo. O agro foi muito eficiente em colocar as suas pautas, desde o começo, cobrando tanto do relator quanto do próprio governo um posicionamento de apoio em relação à definição de produção rural, que isso é um detalhe que você falou, né? A parte de insumos, a parte de maquinário, não entrou ali naquela definição primeiro, então a isenção da produção rural ficava só do que se fazia dentro da porteira. E é lógico que a gente sabe que os insumos impactam diretamente, que há a questão de algum beneficiamento, qualquer agregação de valor também poderia impactar, então isso também foi resolvido. A questão de não se cobrar imposto, não se taxar a aviação agrícola e as máquinas, os veículos agrícolas foi uma grande vitória. A questão do teto para o produtor foi super importante, começou numa isenção de 2 milhões e foi parar no último relatório em 3,6 bilhões a faixa de isenção para o produtor. É a reforma ideal, nem para o governo, nem para as indústrias, nem para os serviços e nem para o agro. Mas certamente que é uma reforma desejada, querida por todos os setores, porque vai descomplicar, desburocratizar, simplificar a questão tributária no Brasil. E esse esforço concentrado que foi da Câmara, mas foi muito também dos executivos estaduais, todos os governadores, prefeitos, discutindo esse imposto que vai se condensar ICMS com ISS, né? Que é o imposto estadual com o imposto municipal, fazer com que houvesse ali uma equalização, uma distribuição mais igualitária. Então, eu acredito que para nós, para o setor agro, também não é a reforma ideal, mas é uma reforma possível e já é um passo em direção à simplificação e à desburocratização dos impostos no Brasil. Deputada Arnaldo Jardim, só vou fazer uma pequena correçãozinha ali, que foi um ato falho dela, falou 3,6 bi e é 3,6 milhões a faixa de isenção, mas eu lhe pergunto, o que achou da análise da Pineda? É mais ou menos na linha do que você estava falando? Corretíssima. A Samanta é muito consistente naquilo que faz, muito comprometida com o setor e ela é muito criteriosa, né? Muito equilibrada. Eu sou um fã da Samanta e eu concordo integralmente com sua análise. Ela falou da história, ou seja, nós começamos esse jogo um pouco perdendo e conseguimos empatar e virar o jogo. Ela se referiu ao IPVA, que agora incide sobre algumas coisas que não ocorria, iates, aviões de luxo, e está corretíssimo isso, mas havia o risco de que isso pudesse incidir sobre aviões usados para pulverização, por exemplo, ou tratores. Nós deixamos muito explícito que não seria o caso. Chama atenção também, Valteno, para uma outra questão que estava presente, porque havia uma ameaça, você se lembra, o triste exemplo da Argentina, de taxar exportações, que nós poderíamos ter uma reforma que inibisse a exportação dos nossos produtos, taxando e tirando competitividade. Há uma referência, nós fizemos questão muito de trabalhar nesse tema e garantindo total imunidade às exportações, não incidir impostos para que o nosso setor possa ter competitividade internacional. Além disso, no imposto seletivo, nós também tivemos a nossa visão prevalecendo e é muito importante que se tenha também aquilo que na planilha de vocês foi destacado, que é competitividade para os nossos biocombustíveis. Eu estou falando do biodiesel, do etanol, e isso ficou também preservado agora nessa proposta. Nós temos pela frente o agro, enfim, a proposta tem um desafio, que é a tramitação lá no Senado. Aí na Câmara, Aguinaldo Ribeiro foi um parceiro, ouviu, o relator estava até emocionado ontem, você viu aí, pouco antes do anúncio do resultado. Agora eu lhe pergunto, no Senado, eu te pergunto isso porque é o seguinte, a gente que acompanha a política em Brasília, na reforma da Previdência, havia uma estimativa de economia de 2 bilhões e no final caiu lá, foi diminuindo, desidratando. Então essa é a preocupação. Lá no Senado, qual é a sua expectativa? Lá, não sei se já tem relator, mas como é que vai acontecer agora no Senado? Olha, ao longo desta semana nos acompanhou muito de perto a nossa querida Tereza Cristina,
ela, ao lado do senador Zequinha Marinho, tem coordenado a nossa bancada da FPA lá no Senado e fazem um belo trabalho. Acompanharam, opinaram durante esse processo, isso foi muito importante. Além disso, essa proposta que foi elaborada ao final, Valteno, para que todos saibam, ela foi chamada de PEC 45 e é a base, a PEC 45. A PEC 45 que teve, inclusive, a assinatura, a subscrição do deputado Baleia Rossi, que é nosso amigo também do agro, e tinha a PEC 110, que a inspiração, ela foi apresentada pelo senador Roberto Rocha, a inspiração era do deputado também amigo do agro, Luiz Carlos Rauli. Portanto, nós tivemos aí bons parceiros. A situação no Senado me parece em que as premissas serão mantidas e nós poderemos ter avanços, mas retrocessos para o agro. Não identifico nenhum risco que nós possamos correr lá no Senado. De qualquer forma, a matéria voltará definitivamente e a palavra final será da Câmara. Nós vamos acompanhar, buscar cuidar disso através da FPA, mas eu estou muito animado com relação às nossas perspectivas. A relatora do sonho podia ser a Tereza Cristina, né, o Arnaldo, hein? Mas olha só, queríamos mesmo. Deixa eu te falar, vamos ouvir mais uma sonora. Eu sei que hoje está mais tranquilo, eu posso abusar um pouquinho de ti. Vamos ouvir o que disse o Sérgio Souza, deputado da Frente Parlamentar da Agropecuária, que também trabalhou muito pela aprovação do texto, e a gente analisa em seguida. Chegamos a um acordo muito bom com o relator, com o presidente da Câmara, com os líderes, aonde o agro brasileiro sai fortalecido, porque não haverá aumento de impostos. Pelo contrário, tende a ter redução de carga tributária, especialmente o pequeno produtor. Nós conseguimos alíquota zero para a cesta básica, nós conseguimos e garantimos alíquota zero para a exportação, garantindo, primeiro, na cesta básica, alimento mais barato para o cidadão brasileiro e garantindo na exportação maior competitividade do nosso maior produto, maior insumo, que é o agro brasileiro na balança comercial. Nós também colocamos dentro da Constituição um teto mínimo para definir pequenos produtores, médios produtores, de faturamento de 3.600.000. Até 3.600.000 tem a opção o produtor rural, CPF, CNPJ, de não pagar nada, de tarifa zero. E também tem a opção, se quiser ser contribuinte. Nós também avançamos muito nas questões das cooperativas, nós também avançamos em todos os setores de armazenagem, das integradoras, a integração. Nós fizemos um trabalho, nós da Frente Parlamentar Agropecuária, presidida pelo nosso amigo Pedro Lupion, colegas como um todo da diretoria da FPA, pelos membros da FPA, pelo nosso Instituto Pensar Agro, nós conseguimos fazer com que o texto aprovado na Câmara dos Deputados, ele beneficia em muito o setor produtivo rural, esse setor que é o pilar principal de sustentação do nosso país e beneficia principalmente você, produtor rural, e você, consumidor brasileiro. Arnaldo, cooperativas e armazenagem. O que você diz a respeito? Primeiro, as cooperativas, havia muitas dúvidas. A proposta originária tirava competitividade das cooperativas. Foi um processo de mobilização em que a OCB se destacou. Você sabe, Valteno, além de estar ali, junto com o Sérgio Souza, junto com o Pedro Lupion, na direção da FPA, eu presido também a Frente Parlamentar do Cooperativismo e nós fomos ali par e passo. Primeiro, todas as operações internas da cooperativa, isso era muito importante para nós, quando o cooperado passa o seu produto para a cooperativa, quando a cooperativa compra de uma forma integrada e passa o produto para o cooperado, todos esses movimentos internos, ações integradas dentro de cooperativas, isso tudo nós tivemos que construir um texto que era revelador daquilo que era o nosso compromisso
e ficou assegurado uma neutralidade, não incidência de tributo nas operações típicas do ato cooperativo. Além disso, nós tínhamos que ter o reconhecimento para que a cooperativa, quando vende o produto, ela pudesse ter a possibilidade, como é o novo sistemático, de se creditar, porque ela havia pago tributos na hora de adquirir os insumos, ou ela ou o cooperado. Então, isso teve que ter uma engenhosidade e ficou garantido também. Preservamos, portanto, a questão do ato cooperativo. Com relação à cadeia como um todo, o Sérgio mencionou a questão da armazenagem, a Samanta havia mencionado a questão dos insumos, nós garantimos que alimentos processados possam estar isentos também. Havia um determinado instante, os detalhes são muito importantes e são muito reveladores. Quando a proposta veio de isenção, veio para alimentos in natura, Valteiro. E aí parece normal, né? Aí nós fomos estudar, fomos alertados por todo o setor da Viva Lácteos, Abra Leite e tal, que, por exemplo, quando você tem um leite pasteurizado, ele não está mais in natura. Ele teve um processo a que ele foi submetido, e aí se chega nos produtos mais ainda. Então, nós tivemos que mudar essa denominação para garantir que a cadeia como um todo fosse respeitada e não tivesse essa incidência. Então, toda uma série de detalhes muito importantes que, para e passo, foram construindo esse nosso caminho de respeito ao agro. Eu vou te dar um sossego, agradecer imensamente sua análise, você que trabalhou muito aí, usou muito a voz e ainda não teve nenhum problema em vir para cá explicar para a gente, para o nosso telespectador. Nós vamos continuar, você fica ligado assistindo, a gente vai continuar repercutindo por aqui. Agradecer a você por estar sempre nos atendendo, parabéns pela atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora o trajeto é outro, a gente vai acompanhar no Senado. Muito obrigado, viu, deputado Arnaldo Jardim? Eu que agradeço, Valteiro, agradeço a você particularmente, agradeço ao canal AgroMais, a toda a sua direção. Vocês nos acompanham, vocês sabem a realidade do setor, vocês colocam o nosso olhar e isso tem feito toda a diferença. Agradeço muito vocês serem os porta-vozes dos produtores rurais do agro brasileiro. Tá certo, Jardim, muito obrigado a você.